अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर डी त्रिपाठी जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साहब। Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, esse sobre a aula dialógica. Veja, se é uma aula dialógica tem que haver diálogo, né? E para haver diálogo, já dizia nosso amigo Paulo Freire, que está aqui, recomendo, tá? Medo e ousadia, né? Que você estabeleça uma relação com seus alunos, com quem quer que você queira dialogar, uma relação de igual para igual, né? Isso é uma dificuldade numa escola montada da maneira como foi montada, como a gente já discutiu, em fileiras, né? Cada um olhando para o companheiro, na nuca do companheiro da frente, né? E com um professor num pedestal, numa posição de destaque, como aquele que é o sabedor, aquele que detém o conhecimento e que deve ser propagado para os alunos, os sem-luz que estão sentados nas fileiras, né? Então a primeira coisa é desmontar essa aula, né? A gente fala um pouco sobre isso num texto que está nesse livro aqui, Integrações, Diálogos sobre o Ensino Médio, tá? Foi uma organização de uma companheira nossa, a Cristiane Terraza, e há um texto, o último capítulo, que é meu e do Eduardo Bonzato, e que está disponível para vocês. Eu já mandei o link, né, em PDF, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem a capinha. Está aqui. Então, o texto se chama Para uma Avaliação do Diálogo, ok? Está aí os autores, certo? Então, está disponível em PDF, é só baixar, tá? Integrações, Diálogos sobre o Ensino Médio. Só procurar na internet, você baixa gratuitamente, ok? A ideia desse texto foi exatamente falar um pouco do como fazer, né? Porque muita gente fala do que fazer, do que se deve fazer, mas muito pouca gente fala como fazer isso que se deve fazer, né? Então a ideia desse texto foi essa, da gente oferecer uma alternativa, né? Uma possibilidade. Não necessariamente a correta e, claro, com certeza não a única. Há várias formas de fazer isso, né? De desconstruir essa hierarquia toda que foi montada na sala de aula durante séculos, né? Então, é um processo, né? E é esse processo que a gente quer fazer, e a gente tem feito nas aulas, e oferecemos, então, aí uma possibilidade para você pesquisar e se interessar e criar as suas, que isso é o mais importante, né? Cada um vai ter o seu método. Então, a primeira coisa é desconstruir a sala de aula. Como é que se desconstrói? Eu costumo fazer o seguinte, chegar na sala, na primeira aula, que a primeira aula é sempre a mais importante, porque é onde você estabelece um pacto, um acordo, uma relação, né, basicamente. E eu faço uma pergunta. A pergunta é: o que vocês estão fazendo aí? Né? Aí quer dizer, nessa posição, nesse lugar, por que não sentaram em outro lugar, por que não se penduraram no lustre, por que não arrebentaram a janela, etc. Alguns arrebentam. E aí a ideia é que das respostas, né, venha a possibilidade de uma nova reconfiguração da sala, né? Então, rearranjar a sala de uma maneira menos hierárquica, de uma maneira mais democrática, vamos chamar assim, né? Onde todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, pode ser falado o que se quiser dentro de uma roda como essa, geralmente se estabelece uma roda, né? Quando isso ocorre de fato, as pessoas sentem uma liberdade no falar, sentem uma possibilidade de que podem de fato interagir com as outras pessoas, né? Então, e tem funcionado bastante bem nos últimos 15, 20 anos que eu faço isso, né? E é dessa relação que vai emergir todo o processo educativo, né? Então, por isso a primeira aula é tão fundamental, né? É onde se estabelecem as regras do jogo, que não são colocadas por mim, mas são acordadas por todo mundo, né?
E é onde também se convoca as pessoas a participar do processo educativo delas mesmas. Que eu costumo sempre dizer, para mim, o processo educativo seu é um problema seu, né? E, portanto, você deve segurá-lo nas mãos e fazer algo com ele, né? Aquilo que você achar que é melhor para a sua educação. Então, é esse um processo, né? E isso também colabora com a ideia de um outro pensador chamado Jacques Rancière, também na moda, o mestre ignorante, né? 5 lições sobre a emancipação intelectual. Então, esse livro é interessante porque ele conta a história, uma única história, de um professor bastante conhecido na França, já catedrático da área do direito, e que é convidado a ministrar aulas na Holanda. E ele vai e aceita, só que somente lá ele se lembra que ele não sabe falar holandês e percebe que os alunos dele também não sabem falar francês. Então ele se vê no mato sem cachorro, porque ele precisa dar uma aula sobre direito ou sobre qualquer coisa, né? E não fala holandês, e os alunos não conseguem se comunicar com ele. Então ele percebe que ele tem que primeiro criar um ponto de apoio, né, para ensinar a língua francesa, porque ele não vai aprender o holandês, já está velhinho, não tem paciência para isso, e, portanto, criar um ponto de apoio para que a aula funcione. E aí é interessante porque ele pega um texto clássico, que tem tradução bilíngue, holandês e francês, né, um texto de filosofia, aliás, não é nem um texto de filosofia, é um texto de mitologia, que é o Telêmaco, né? E a partir disso é que ele vai estabelecer a relação com os alunos, e ele percebe que os alunos aprendem sozinhos. Ele não ensina francês, os alunos aprendem francês, né? Entre eles mesmos, ele dá algumas dicas, algumas coisas, tal, mas ele percebe a evolução muito rápida disso. E aí ele começa a questionar, né? O autor começa a questionar dizendo, bom, se eu não ensinei francês, como é que eles aprenderam? E se eles aprenderam sem ninguém, eles talvez não precisem de um mestre, né? Ou a função desse mestre talvez seja outra, que não a de ensinar conhecimentos e tal, né? E aí é que ele começa a questionar toda essa ideia da educação como uma transmissão contagiosa de pensamentos e conhecimentos, né? E isso é bastante importante, né? Isso vai dar toda a tônica do livro, e é algo que a gente tem que estar preocupado. Então, nesses 3 textos e em vários outros, o que a gente percebe em comum é que a partir do momento em que as informações hoje estão disponíveis na internet, estão disponíveis em uma quantidade de livros muito maior do que na minha época, por exemplo, de estudante, né? Com preços mais acessíveis e tudo, o conhecimento não é mais uma detenção de alguém. Alguém não pode deter todo o conhecimento sobre algo, né? Pelo contrário, né? Posso achar que sei tudo sobre uma coisa, mas a hora que eu for olhar na internet, daqui 5 minutos, eu já não sei algo que alguém descobriu e postou lá e tal. Então, o professor não pode mais ser esse conhecedor, né? Esse sabedor. Ele tem que mudar de função. Alguns acham que eu quero anular a função do professor. De maneira alguma. Eu sou professor, gosto de trabalhar nisso e acho que é uma profissão digna e bacana, né? Como eu sempre digo, sou feliz sendo professor. Então, o que fazer? O que fazer é reconfigurar a posição do professor, né? Ele não precisa ser o conhecedor e o sabedor. Muito ao contrário, quando ele declara a sua ignorância, como fazia Sócrates, né? Ele percebe que as pessoas sabem muitas coisas e podem desenvolver muitas coisas a partir disso. Então, é uma postura mesmo de aprendizagem que o professor tem que se colocar, como aprendiz também do processo. Porque se o professor não aprender algo, o processo não é correto, não está bom, né, o suficiente. Várias vezes eu larguei o lugar onde estava trabalhando porque eu me sentia emburrecendo, porque eu já não aprendia mais. E aí eu acabei mudando de espaço e de lugar e de segmento, etc., para poder aprender mais. Eu acho que essa é a grande função do professor. Ele é um aprendedor e não um ensinador.
Se a gente fixa a coisa no lugar do ensino, e é geralmente o que acontece, né? Você escuta vários professores falando, ah, mas eu ensinei isso, eles não conseguem aprender. É sintoma de que o professor está centrado na ensinagem e não na aprendizagem do estudante, né? Ele quer aperfeiçoar aquilo que ele tem para ensinar, mas ele não quer aperfeiçoar a maneira que os alunos podem aprender aquilo que ele gostaria. Então acho que essa é uma questão bastante importante. Vocês estão vendo que tem uma mosca, tem mosquito aqui, nós estamos com uns barulhos, enfim, faz parte do processo. Então, acho que a grande questão é essa, o novo posicionamento do professor. Eu vejo o professor como um mediador, mas mediador não no sentido, muita gente pensa o mediador como um filtro, né? Tem uma série de conhecimentos e o professor filtra isso para poder passar para os alunos uma coisa única e estanque, uma maneira de ver a coisa. Eu vejo exatamente o oposto disso, né? Em geral, os alunos chegam já com uma aprendizagem prévia, seja alunos de que série for, de que idade forem, né? E eu trabalho com alunos de 5 a 60 anos, tá certo? Então não é essa a questão, né? O aluno não é idiota. Ou ele é uma criança, ou ele é um adolescente, ou ele é um adulto. Ele não é idiota. E nós não podemos tratar ninguém como idiotas. Então essa é uma questão importante, né? Eu vejo assim, existe sim uma série de conhecimentos que estão soltos, perdidos na internet, nos livros, nas revistas, tal, nos filmes, mas não existe uma maneira única de vê-los. E quando eu tenho 50 pessoas na sala, eu tenho a possibilidade de ver 50 interpretações diferentes para uma mesma coisa, e não querer doutrinar as pessoas com uma única possibilidade de interpretação. Acho que esse é um erro que os professores cometem e que não é necessário, né? Quando você se abre o suficiente como professor para aceitar esses outros posicionamentos dentro da sala de aula, as pessoas falam e você percebe que as pessoas têm conteúdo, elas têm aquilo de alguma forma pensado sobre elas. Pode não ser a forma que você gostaria, mas elas têm, né, algo ali. E é trabalhando com essa massa, com toda essa quantidade de interpretações e de conhecimentos, que a gente consegue fazer algo positivo. Não temos muito mais tempo, eu vou continuar vou desdobrar esse vídeo num outro, tá certo? Para a gente poder ter, manter aí os nossos 15 minutos de aprendizagem mútua, né? Porque quando eu falo eu também aprendo. Ok? Então voltamos daqui a pouco num segundo vídeo sobre aula dialógica. Ok? Até já.